Olá, meus queridos, tudo bem? Hoje vamos viajar para São Paulo, da década de 20, mais especificamente para um evento que vai ser incrível, em fevereiro de 1922, que é a Semana de Arte Moderna. A gente chama de semana, mas foram 3 noites, dos dias 13, 15 e 17. Vamos tomar água. Tintim da aprovação ao copinho que eu ganhei ali do Sky. Fui fazer um lanchinho lá, tem até uma na garrincha aqui. Então, aqui eu trago para nós, olha aí, ó, que bonitinho que tá o cartaz da primeira noite, hein? Olha lá, às 20h30. Não se enrolem, que horas são agora? 17h11. Daqui a pouco já vai tomar banho, hein? Se prepara, tá? É legal porque essa primeira noite ela tem um registro da Secretaria de Trânsito de São Paulo de muitos carros presos no trânsito e enfileirados, o que se considera, por muitos estudiosos, como o primeiro engarrafamento da história do Brasil. Então, quem tinha grana tinha carro, só tinha carro quem tinha grana e todos os ricaços foram. Olha lá. Teatro Municipal, olha como é que é bonito, teatro com TH. No saguão do teatro, exposição de pintura e escultura. Onde é que estavam as obras do Vicente Del Rego? Aí, ó, no saguão. E da Anita Malfatti? A Anita não foi a Semana de Arte Moderna, mas ela libera, a pedido do Mário de Andrade, do Oswaldo de Andrade, mas principalmente do Mário de Andrade, algumas obras suas, de Cavalcante, Portinari, onde é que estão aí? Ó, tá tudo aí, no saguão. Preço para as 3 récitas, camarotes e frisas. Frisa é aquele menorzinho, a gente quer camarote, hein? 186 cruzeiros, hein? Cadeira é lá embaixo, né? Ruim, 20. Vamos rachar aí, um camarote dá pra gente. Bilhetes à venda tanto no teatro, hein? Estão vendo aí? E na secretaria do Automóvel Club. Modernidade. Hoje você não considera que é algo tão avançado um clube de automóveis, uma concessionária, né? Aqui é 1922, Brasil. Carro tinha que vir importado, eram pouquíssimos que tinham. Então, até nisso os modernistas foram sagazes, né? Aliaram a entrada para muitas pessoas a uma ida ao clube do automóvel. Clube do automóvel? Não, Automóvel Club. Muito bem. Então, entender essa aula não é da Semana de Arte Moderna. A aula da Semana de Arte Moderna é a próxima, é a aula 4. Essa aula é dos antecedentes da Semana de Arte Moderna. Mas os antecedentes da Semana de Arte Moderna não dizem respeito ao pré-modernismo? Concomitantemente, nos 20 primeiros anos do Brasil, estão acontecendo várias coisas. Várias coisas. Então, quando a gente pensa de 1922 a 1902, estou voltando no tempo, né? 1902 a 1922, muitas coisas estão acontecendo aqui. A primeira delas é, nós ainda temos artistas oriundos do século XIX, das estéticas do século XIX. Quais são as estéticas do século XIX? Romantismo, realismo. Vou botar menorzinho aqui para eu aparecer junto com a nossa linha do tempo. A aula de hoje é linha do tempo, tá, pessoal? Então, romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo e simbolismo. Ainda tem o Machado de Assis morre em 1908. O Olavo Bilac vai morrer em 1918. Alfonso de Guimarães, o super poeta do simbolismo, tudo bem que Cruz de Souza morre em 1898, mas o Alfonso de Guimarães vai morrer em 1921. Alberto de Oliveira, príncipe do Parnaso, vai morrer na década de 30. Então você tem gente ainda vinda
das estéticas do século XIX. Ao mesmo tempo, vamos lá, ao mesmo tempo que, vamos mudar de cor aqui, nós temos justamente a turma. Por que eu coloquei 1902 e parei em 1922? Porque é exatamente o período do pré-modernismo. Então, ao mesmo tempo que temos o Machado de Assis vivo, nós já temos Graça Aranha escrevendo, nós já temos Euclides da Cunha escrevendo, vamos ter Monteiro Lobato, Augusto dos Anjos e Lima Barreto. Lima Barreto já está escrevendo. E junto com esses dois grupos, nós temos uma terceira leva, e é dessa galera que eu vou botar de azul agora que trata esta aula. Paz 3, aula 3, 33 aí, ó, vamos jogar na Mega Sena, se você ganhar, lembra de mim. Vou colocar aqui, ó. Aqui já tem gente produzindo arte moderna. Beleza? Primeiras obras aí de Oswald de Andrade, de Mário de Andrade, de Manuel Bandeira, de Menotti Del Picchia, de Anita Malfatti, de Vicente Del Rego, de Didi Cavalcante, de Cândido Portina. Essa turma toda começa a produzir arte. Lazar Segal, que a gente vai falar hoje, eles começam a produzir arte antes da Semana de Arte Moderna. Então, nesse sentido, entender esses antecedentes é entender aspectos do que virá a ser o nosso modernismo. Tudo bem? E você já pegou a jogada aí. A aula de hoje é para você estudar por linha do tempo. Então, pegue uma folha, ou vira seu caderno na horizontal e organiza de tal maneira, do jeito que você quiser. Eu estou botando horizontal porque eu gosto da linha do tempo assim, né? Mas vai que você gosta de outros formatos de linha do tempo, e hoje, né, com possibilidades aí de usar tablets e tal, agregar imagens, então faz do jeito que você quiser. Mas o estudo de linha do tempo é legal porque você associa com acontecimentos. Numa boa linha do tempo dos antecedentes da Semana de Arte Moderna, nós temos o início e o fim da Primeira Guerra Mundial, por exemplo, a Revolução Russa, por exemplo. 22 é o ano que Mussolini chega ao poder. Então, você vai juntar. 1912 é o ano da instalação, né, e funcionamento da primeira linha de montagem do Ford. 1917 é o ano do primeiro semáforo em Nova York, que é totalmente automático. Tanto de carro que já tem, né, na cidade. Então, a década de 10 é a década que o Charlie Chaplin começa a produzir e fazer seus filmes. O cinema está aí a todo vapor. Bons estudiosos de cinema consideram que o auge do cinema vai até a década de 30. Então, uma boa linha do tempo. E no Brasil, um monte de coisa que está acontecendo. Né? A volta da vacina, a revolta da chibata, como a gente até falou lá na aula de pré-modernismo. Então, as linhas do tempo, elas te ajudam a, na hora da prova, quando vem itens variados, você manter o fluxo e a segurança, né? Então, você pode fazer no horizontal, você pode fazer linhas do tempo que vão abrir, ó, como mapas mentais, mapas conceituais, né? Aí um brevíssimo mapa mental de vanguardas europeias. Você pode fazer a linha do tempo na vertical mesmo, né? Você pode fazer a linha do tempo destacando o autor e as figuras. Vou colocar aqui do lado dele, não, mas aí diminuiu, né? Então deixa só eles aí mesmo. Que nada, eu vou ficar do lado aqui, ó. Então, monte aí um materialzinho no papel, no tablet, do jeito, no computador, do jeito que você quiser, imprimindo, colando. Eu fazia muito isso, faço ainda minhas linhas do tempo. E hoje eu acabo usando imagens, né, de internet, fazendo
no computador, mas cansei de fazer, eu tenho muita coisa guardada ainda das minhas anotações do século passado, sou um homem do século passado, de estudos com linha do tempo. Então, gosto muito da linha do tempo tradicional, que é uma seta, olha aqui, ó. Pronto. Acabamos de fazer uma linha do tempo aqui, estabelecemos o tempo, criamos 3 critérios diferentes de cores para cada uma das coisas que a gente quis dizer. Uma simples linha do tempo como essa já nos dá algum ensinamento muito importante, alguns ensinamentos muito importantes. Então, esse é o meu modelo de linha do tempo. Eu gosto assim, setinha, vou situando ali, puxo para cima algumas coisas, puxo para baixo outras. Todo mundo pronto? Vamos lá então? Então, vamos. Olha aqui. Nossa linha do tempo começa com ele. Lindo! Lindo! Olha aí. Um jovem Oswald de Andrade que volta da Europa completamente impregnado. Acho que vai ficar legal. Deixa eu ver. E se eu ficar assim, ó, do lado da turma aí, ó, que vai aparecer? Vou ficar aqui, ó, do lado da galera. Olha lá, ó, pronto. Então, Oswald de Andrade volta da Europa. Olha lá, ó, era riquíssimo, filho de um cafeicultor, ótimos colégios, bons estudos, sabia falar inglês, francês, arranhava um pouco de alemão. E ele volta da Europa completamente impactado pelas modernidades que ele vê e pela arte que está sendo produzida lá. Dessas, a que mais impacta ele é o futurismo. Marinetti já tinha lançado o Manifesto Futurista 3 anos antes, mas para você se situar, 1912 é 6 anos depois, por exemplo, das Donzelas de Avignon, do Picasso. O Van Gogh já está consolidado e já tinha ocorrido a primeira grande exposição, mostra aí do Van Gogh. Então, quando Oswald de Andrade volta, ele publica no jornal a seguinte frase: estamos atrasados, abre aspas, estamos atrasados 40 anos no Brasil, ainda chafurdados em pleno parnasianismo. Então, ele já dá a lapada dele, fala, olha, a gente tem que se livrar disso aqui, porque o que está sendo produzido lá fora já está muito mais, na percepção dele, avançado, beleza? E aí, aqui é setembro, né, que ele volta, de 1912, já em março de 1913, nós vamos ter, olha ele aí, ó, simpaticão, né? Lazar Segal. Lazar Segal era um lituano, mas ele tinha nacionalidade, né? Cidadania e nacionalidade brasileira também. E ele vai fazer aqui a sua primeira exposição de pintura. Então, a primeira exposição dele aqui, né? Do nosso Lazar Segal. Eu estou com naturalizado cidadania, mas é isso. Ele era lituano e ele tinha também cidadania, era naturalizado brasileiro. Minha cabeça está aqui buscando um outro nome para isso, mas é isso. Ele era naturalizado brasileiro. Essa exposição chama a atenção de praticamente 0 pessoas, porque ela era uma exposição dentro, né, do princípio expressionista, que aqui não encontrava pares e aqui não tinha aderência. Mas um jovem Mário de Andrade, naturalizado, pronto, é isso que eu quero dizer, ele era naturalizado, eu falei naturalizado? Ele era naturalizado brasileiro, pronto. Um jovem Mário de Andrade, ele escreve no Mário de Andrade, que não era parente do Oswald de Andrade, que não era parente do Carlos Drummond de Andrade, sequer conhecia eles. A maior amizade da história da arte do Brasil, que é a do Oswald de Andrade e a do Mário de Andrade, ainda não tinha acontecido, o início dela. Então eles não se conheciam, beleza? E aí o nosso Lazar Segal, ó, bonitão aí, né? Ele é aqui, melhor aqui, ó.
Só que eu tô achando que eu tô muito longe dele, né? Vem cá, Lazar, vamos ficar junto aqui. Pronto, é isso aí, queridão. Só não tem um chapéu como o seu, mas só me falta o chapéu para ficar elegante como você. Então, o nosso Lazar Segal, ele chama a atenção do Mário de Andrade, que vai escrever sobre essa exposição o seguinte, abre aspas. A primeira exposição de arte não acadêmica no Brasil. Fecha aspas. Importantíssimo isso. Importantíssimo, porque o modernismo é exatamente o rompimento com o academicismo. É exatamente o rompimento com a tradição, com o clássico, com o canônico. Então, o que já está acontecendo na Europa há algumas décadas, hein? Há algumas décadas. Os impressionistas são lá da década de 60 e 70 na Europa. O Edvard Munch com o Grito é de 1892. Nessa época que a gente já tem vamos lá, impressionismo, pós-impressionismo, fauvismo, pontilhismo, cubismo, expressionismo, futurismo, e em 1913 já começa a germinar e entrar em ebulição o que logo virá a ser o dadaísmo. E aqui a gente está, como Oswald de Andrade diz, ainda 40 anos atrasados em termos de cultura. Beleza. Seguindo na nossa linha do tempo, aí sim, aqui é o marco. Pronto, deixa eu ficar do lado dela aqui. Ó. Aí é outro universo, né? Uma jovem Anita Malfatti, que está voltando da Europa, trazendo suas primeiras percepções e já resultados do seu estudo que ela está fazendo na Europa de pintura, e ela vai fazer a primeira exposição dela aqui, que também não chama a atenção de muitas pessoas, mas já revela alguém que está intimamente voltada e influenciada pelo expressionismo, tanto pelo cubismo, mas sobretudo pelo expressionismo. O expressionismo, principalmente o expressionismo alemão, é o que está deixando todo mundo alvoroçado. Não é à toa que quando temos a Primeira Guerra Mundial, os cineastas alemães fogem fogem da Europa para os Estados Unidos, vão para Nova York, que vai ser o caso dela também. Hollywood vai absorver essa galera para o cinema, né? O cinema alemão é avançadíssimo. Bom, a exposição dela não faz burburinho nenhum, o máximo de interesse que ela atrai é de um ou outro que está mais ligado nas questões modernistas, como Oswald de Andrade, como Mário de Andrade, e a família dela fica chocada. O tio dela, que meio que bancava essas coisas, falou: não foi para isso que eu paguei você lá na Europa, volta e vai aprender de verdade, coitada. Aí ela volta, coitada é ruim, né? Ela não era uma coitadinha, mas é triste isso. Aí ela volta e estoura a guerra. Olha aí, ó, a exposição dela foi em maio, semanas depois ela volta para a Europa, semanas depois é a guerra. E ela, como os demais, foge para Nova York. Então é lá em Nova York que ela vai ter um contato até maior, porque vão estar todos concentrados lá, de várias partes da Europa, com os artistas do modernismo, beleza? E em 1917 ela volta. Em 1917 a Anita Malfatti volta. Nós só temos o modernismo no Brasil e a Semana de Arte Moderna como tivemos por causa da Anita Malfatti, tá? Então ela volta e ela vai participar. Vejam, o Monteiro Lobato, ele já era muito famoso. Ele era um fazendeiro, na verdade volta. Ele trabalhava como juiz, o pai morre, aí ele vai herdar a fazenda do pai, e ao invés de vender, ele vira fazendeiro. Aí ele escreve umas cartas para a Folha de São Paulo reclamando dos caras que fazem queimadas. Olha como esse cara é sempre moderno. Ele não é encaixado no modernismo, mas ele era mais moderno do que muitos modernistas.
E o Monteiro Lobato, não há dúvida, estamos falando de um dos maiores de todos, beleza? Há sempre uma crítica aqui, outra ali, né? Há ideias que ele propagava. É sempre muito complicado a gente fazer uma análise dessas figuras do passado sob a lente exclusiva do presente. A gente acaba incorrendo em anacronismos. É óbvio que certas coisas elas são sempre bárbaras e muito terríveis em qualquer época da vida. Mas ele era um homem que expressava muitas ideias de seu tempo, e se a gente não tomar cuidado, a gente entra numa lógica de cancelamento da qual não vai sobrar ninguém. Então nós vamos ter que cancelar o Einstein por algumas coisas que ele disse, nós vamos ter que cancelar o Darwin por algumas coisas que ele disse, e aí vamos ter que cancelar o Van Gogh, vamos ter que cancelar o Beethoven, lascou, Leonardo da Vinci e Michelangelo e todo mundo. Então sempre muita calma com esse cancelamento amplo e geral e restrito. Ele é uma figura chave, o Monteiro Lobato, era amigo dos caras todos, ele era um ídolo do Oswald de Andrade, do Mário de Andrade. Eles chegam a ter uma revista juntos, ele, Menotti Del Pique e Oswald de Andrade. Ele foi um dos raros que publicou os modernistas, porque ninguém queria publicar. Quando a Anita Malfatti está passando por dificuldades financeiras no final da vida, quem ajuda é ele. Ele a chama para fazer gravuras em sua editora. Ele também comeu pão que o diabo amassou, né? O Vargas toma tudo dele, prende ele. E no final da vida ele chama a Anita Malfatti para participar de um programa de rádio. Pergunte ao especialista, que era ao vivo, as pessoas ligavam e faziam uma pergunta. Quem que estava na bancada com ele? Ela, né? Então, ele era o ídolo dos caras. Nesse momento aqui, ele ainda não é escritor. Ele é jornalista e crítico de arte. Beleza? Do estado de São Paulo. E aí, ele coleta, olha a visão dele de arte, que os modernistas vão absorver. Ele quer uma valorização da cultura popular, das lendas, das tradições, e não dos contos de fadas importados europeus. Aí ele lança no jornal uma campanha pedindo para todo mundo mandar lendas que conhecessem para ele publicar. Só que ele recebe um volume muito grande. Ele recebe mais de 400 cartas. E ele toma uma decisão. Ele fala, vou pegar as melhores, vou lançar num livro, que ele lança mesmo, intitulado Saci, e o de lendas. Ele lança 2 publicações, e ele, nesse momento aí, ele promove, por coincidência, meu aniversário, 18 de outubro, dia do médico, né? Lembra aqui de Moá, né? Joey, sou brasileiro, e ele promove o que ele chama de inquérito do Saci. Então ele quer os melhores desenhos do Saci. E o Saci é o espanta-cavalos, né? Já ouviu falar do Saci? O sítio do Capão Amarelo, o Saci de uma perna só e tal. E muitos artistas se inscrevem. Quem ganhar vai ganhar uma bolsa de estudos, toda paga na Europa. Quem ganha é um italiano, um tal de Tipiccia, mal se fala desse cara hoje em dia. E no texto, ela não fica nem entre os finalistas. A Anita Malfatti inscreve, óbvio, né? Que ela inscreve, todo mundo gostava do Monteiro Lobato, o sacizinho dela. O saci dela é esquisitíssimo mesmo. Quando você olha assim os finalistas e o dela, tem alguns muito interessantes e mais até interessantes do que o dela. Mas o dela é expressionismo puro. Em termos estéticos de expressionismo, ele é muito legal, né? Mas ele é esquisito. Hein? O que eu posso fazer? Todo mundo achou esquisito, ele e os outros 2 jurados. No texto em que ele vai falar no jornal sobre essas pinturas, ele acaba falando mais da pintura dela do que da pintura do cara que ganhou, do italiano lá, do Tipiccia. E isso não é o artigo famosão dele, Paranoia e Mistificação, não é. Mas isso já chama a atenção da galera. Porque as pessoas ficam assim, quem é essa tal de Anita Malfatti? E o de Cavalcante, um jornalista que agora me fugiu o nome do estado de São Paulo, quando vão atrás dela, eles perguntam pro Lobato, quem que é ela?
Pô, não sei, mas tem aqui a correspondência na carta que ela mandou, né? É uma pena que esse desenho, olha como é que são as coisas, né? Existe ele na internet, mas ele se perdeu, o original dele. Brasil, né? Uma pena. Aí eles vão até o ateliê dela e falam, pô, você é maravilhosa e tal, a gente quer ver suas pinturas, você tinha que fazer uma exposição. Ela fala, vou nada. Mandei aí uma pintura, um desenho, e o Lobato rechaçou. Fiz uma primeira exposição 3 anos atrás, ninguém deu tem bola, e quem foi lá ver falou mal. Não, quem que gosta de expressionismo? Não, pô, você tem que fazer. E aí eles convencem, ela fala, não tem nem lugar para fazer exposição. E eles conseguem, olha como é que são os caras. O mesmo lugar em que ele fez, esse lugar não existe mais, tá, gente? Esse 111 da Líbero Badaró. Hoje é um centro comercial de 2 andares, horroroso, nesse endereço aí. Durante muito tempo ficou-se sem saber onde era esse famoso endereço. Lembra de não ter preservado, né? A casa onde Machado de Assis morou não é preservada, né? Então, esse endereço aí foi o endereço em que a nossa Anita Malfatti fez, 18 de outubro, beleza? 12 de dezembro ela está fazendo a segunda exposição dela. Aí ela vem com tudo. O auge da Anita Malfatti é aqui, tá? Ela fica pintando por décadas ainda. Mas o auge da pintura dela é aqui. Depois desse incidente da exposição, da segunda exposição, a pintura dela vai retornando lentamente para uma pintura, para os princípios estéticos de pinturas mais tradicionais. Ela própria vai virar professora de ateliê e tal. E aí temos a famosa exposição dela, que essa sim gera muitas críticas. Não foi só o Monteiro Lobato que a criticou, não foi. Ele acaba chamando mais atenção, porque quem é mais famoso chama mais atenção, é óbvio, né? Se eu e um TikToker, e um YouTuber, e um influencer, então se nós 4 nos posicionarmos sobre uma determinada questão de modo contrário, você com menos vai chamar atenção, né? Mas é graças à repercussão dessa exposição e do artigo que o Monteiro Lobato escreve ainda em dezembro, então uma semana depois, e artigo esse que vai gerar uma resposta do Oswaldo de Andrade, uma outra resposta do Mário de Andrade, é esse artigo em defesa da arte moderna que vai estar no cerne da Semana de Arte Moderna. Deixa eu ficar junto com eles aqui, eu podia alongar, né, para ficar igual a eles. Não vamos inventar muito não. Que vai estar no cerne da Semana de Arte Moderna, porque eis que nesse ano teremos essas 2 pinturas são da própria Anitta, olha que bonitas. Teremos a amizade. Eles terminam a vida brigados, isso é uma pena, mas eles se tornam amigos aqui e começam a confabular para termos um evento no Brasil que seja um marco de arte moderna. Lembrando que eu falei alguns minutos atrás. Aqui, ó. Nós já temos gente produzindo arte moderna no Brasil. Tá aqui, ó, o azulzinho. Esse azulzinho, para ficar bem legal, ele na verdade seria a partir aqui de 1913, tá? Vamos... Aqui, ó. Vamos arrumar um critério mesmo para esse trem? Olha aqui. Vamos lá. Pré-modernismo, tá de verde. Pré-modernismo é daqui, ó. Então, de 1902. Beleza? O do século XX tá legal, porque ele tá vindo de antes, não é? Agora, o de arte moderna a gente tem que apagar também. Cadê? Borracha. E azul agora. A produção de arte moderna no Brasil, ela data, vamos supor que aqui seria 1912, tá, gente? Então, já temos produção de arte moderna no Brasil, tá bom? Então, nós já falamos isso, beleza? Os nossos 2 queridões aqui, os nossos 2 queridões aqui, então começam a
juntar a turma de São Paulo, todo mundo de São Paulo, tá, gente? Juntar a turma de São Paulo, que é uma cidade que também se pretende ser moderna, ainda não é a São Paulo que a gente conhece hoje, e atentos a quem está produzindo arte moderna, né, no Brasil. E vão montando um grupo de Cavalcante, Menotti Del Picchia, Raul Bop, eles vão juntando, né? Paulo Prado, que é um cafeicultor, foi o cara que arrumou a grana e os contatos para conseguir o Teatro Municipal, porque o governo de São Paulo não queria ceder para esse bando de doidos o Teatro Municipal. O Oswaldo de Andrade tinha grana, dinheiro não era problema, né? Você precisa ter os contatos, né? Dinheiro, eu e vocês aí, a gente junta, faz um pix aqui e grana a gente tem. Só que a gente precisa dos contatos. E eles bolam o evento da Semana de Arte Moderna em 1918, mas o Oswaldo de Andrade quer fazer em 1922 para bater com o centenário da independência. Quem que eles queriam como patrono da Semana de Arte Moderna? Óbvio, Monteiro Lobato. Só que o projeto de nacionalismo Monteiro Lobato era diferente do deles. Eles queriam algo que valorizasse a arte brasileira, mas trazendo as influências das vanguardas europeias. Já o Monteiro Lobato dizia que isso era cópia. E que as mesmas coisas que eles queriam valorizar, que eles pegam de influência do Monteiro Lobato, o Monteiro Lobato queria que fossem elementos de arte brasileira sem a influência da Europa, né? E aí não tem jeito. Por fim, com a negativa do Monteiro Lobato, nós temos o Graça Aranha entrando em jogo. Graça Aranha era um diplomata nessa época, a gente conhece ele do Canaã, o livro dele lá de 1902, quando ele era juiz no Espírito Santo. Aqui não, ele já é um diplomata consagrado, foi o cara que no meio da crise do café conseguiu a venda de 2 milhões de sacas de... Você tem noção do que são 2 milhões, aquela saca de 60 quilos? Aquela saca, como todo mundo conhecesse, né? Aquela que você compra ali no supermercado. Aquela saca de 70 quilos, 2 milhões de sacas de café. Aí, com essa moral e esse, né, poder que ele tinha de influência, eles conseguem viabilizar o Teatro Municipal, que você vai ver na aula da Semana de Arte Moderna, que é a chave do entendimento da Semana de Arte Moderna é o local dela. É o local dela. Se você já assistiu a aula, beleza. Se não, já pula dessa daqui para ela. Não assista a outra, não. A chave do entendimento da Semana de Arte Moderna é o local, beleza? E quem que vai abrir, então, o discurso de abertura? O Graça Aranha. O Oswaldo de Andrade nem fica muito animado, porque ele considera o Graça Aranha muito tradicionalzão. Era da Academia Brasileira de Letras, diplomata, escritor que não tinha um conceito de pré-modernismo nessa época, então ele era vinculado ao que se fazia no século XIX, mas por outro lado o Graça Aranha entra na onda modernista e pede para sair da Academia Brasileira de Letras e tal. E ele faz um bom discurso. Ele de fato faz um discurso concatenado com o que era a arte moderna lá fora e o que se pretendia aqui. E então, justamente nas noites de 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922, o ano centenário da independência do Brasil, nós temos, olha aí, ó, à direita, aqui ó, à direita, esse aqui é o cartaz da Semana de Arte Moderna, e ali do lado é a capa do catálogo, bonito, do de Cavalcante, que era um dos caras, né? Até esqueci de botar aqui, ó, que é a capa, mas considera aí, tá? Olha aí, ó. Esse é a esquerda, todo mundo entendeu aí que eu tô falando? Eu podia ter botado, né? Porque... Mas vocês entenderam, né? Esse aqui é o catálogo, ó, do de Cavalcante. Aliás, o cartaz também, tá? Cavalcante, deixa eu botar de Cavalcante, estão vindo para cá. E aqui é o cartaz, tá? Toda exposição tem um catálogo, né? Com as obras dentro, as reproduções delas e tal. Isso é de séculos, né? Até aqui. Tudo bem? E, bom, daqui em diante a história é outra. A Semana de Arte Moderna é o marco para o início do modernismo. Já se produz arte moderna no Brasil, mas ainda não tem o modernismo como movimento. É a Semana de Arte Moderna que instaura ele. Tá bom?
Beleza, fechamos essa linha do tempo aqui, meus queridos. Muito obrigado pela aula. Um beijo e até o próximo episódio.